Oi, amada, paz, bem? Minha semana, você saberia se tivesse me ligado, se tivesse entrado em contato comigo no meio da semana. Até porque se você me amasse de verdade, você teria se importado comigo. Não importei, eu te liguei, irmão. Você não entendeu. É, você me ligou naquele dia. Eu tava mal, não queria ver nem ouvir ninguém. Mas e depois? Nunca mais ligou. Oi, amada, paz. Nossa, que saudade de você. Tá bonita, hein, irmã? Tá olhando pra corte? Prepara, eu aguento mais esses irmãos orando por prazer. Que bom. Feliz é você. A paz. Tudo ótimo. Fiquei sabendo, irmão, na sua célula. Tava uma maravilha, não tava? Tava de Deus. Mas também, se eu não tivesse orado e jejuado tanto que eu jejuei, ninguém tinha ido, né? Glória a Deus pela sua vida, hein? Mas eu sei que na sua célula, irmão, Deus colocou pessoas dispostas. Ah, nós fomos no curso. Ainda bem que Deus não fez assim tão talentoso, porque se não fosse por mim, a célula nem avançava. Glória a Deus, irmão, por esse seu joelho inchado de tanto orar. Nossa, nossa irmã da comunhão. Queijinho. Nossa, trouxe pra comunhão, hein? Trouxe pra comunhão. Nossa, e esse cartaz ali atrás, que coisa horrorosa. E aquela letrinha horrível, só não é pior do que o bolo de chocolate que a irmãzinha da minha célula faz. É por isso, hein, poxa vida, desse jeito aonde a gente vai parar? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua percepção, viu? Vai orar mais. Cada vez Deus manda uma cozinheira para nossa célula, nossa rede, amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé mesmo, né? Vamos louvar a Deus por esse tempo. E agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Louvar ao Senhor por tudo que Deus tem. Ô, irmã, é Jesus? É importante de Jesus? E aí, irmão, lá vai essa irmã. Acha que sabe cantar e tocar esse violão. Bem que uma das cordas podia estourar. Aí a gente colocaram o carrinho e foi no som, né, irmã? Seria mesmo, né, irmã? Apesar que você lá tem os melhores louvores, nem o pastor tem esses louvores aqui.
usou, irmã. Orar, amém. Bem, você sabe, né, que eu sou usada pelo Espírito Santo, mas minha semana tem sido péssima, irmã. Péssima. Horrível. Meu dia tem sido só de choro, eu não aguento mais. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Na minha vida não tem sido assim. Não tem sido, gato. Nossa, minha semana foi uma maravilha, irmã. Diferente da semana das irmãs, a minha semana foi uma maravilha. Nossa, eu tô muito feliz. Você acredita que só essa semana 6 irmãs me pediram em corte? Eu hesitei, né? Afinal, melhor que eu perguntar nessa igreja. Tudo que eu faço é bom, minha família é perfeita. Eu não tenho o que reclamar. Presta atenção pra mim. Bom, Michal, eu tentei orar essa semana toda. Não consegui. Eu tentei orar, não consegui nada. Eu me sinto muito triste, muito sozinha. E eu não consigo, entendeu? Oro tanto. E você fica aí. Eu acho que nada vai mudar na minha vida, tá entendendo? Eu tento jejuar, mas eu vou pegar essa tão boa que eu acabo desistindo no meio, tá? Tá bom, amém. Ai, sabe, Michal, minha semana foi horrível. Eu chorei muito em alguns dias, fiquei muito triste. Alguns irmãos tentaram me ajudar, mas eu não quero receber a ajuda deles. Afinal, eles não conseguem resolver seus próprios problemas que tirar o meu. Outros já foram muito bons comigo. Eu sinto que eu tô num lugar muito amável. Só que, às vezes, parece que tudo está desmoronando ao meu redor. Eu não quero pecar de novo. Amém. Percebo, né, que muitos de vocês tiveram problemas essa semana, tirando o nosso irmão do joelho inchado. Na verdade, quero pedir perdão a vocês, né, pela minha falta de encargo. Tenho que cobrir vocês de oração e deve ser por isso que está acontecendo esses problemas. Você, irmã Valentina, precisa orar. Se você não orar, irmã, nunca vai mudar. Precisa orar para Deus abrir seus olhos, para você ver a mão de Deus em tudo, irmão. Que coisa é essa? Tudo que você olha, você acha defeito, irmão? Só sabe comer e achar defeito nas coisas? Mas eu sei que Deus vai mudar a sua história. Eu creio. Vamos orar, Deus pediu oração, amém? Você, irmã Graça, vou ajudar você em oração, irmão. Vou cobrir sua vida de oração e Deus vai encher sua vida de alegria. Que história é essa, irmão? Que todo dia é dia de choro, de madrugada, de noite, meio-dia, de tarde. Choro sim. Tem que orar. Vou orar para Deus trazer alegria no seu coração, irmão. Hoje Deus ressuscitou amanhã você. Oi. Você, irmão Ezequias, tem que orar mesmo. Tem que orar. Irmão, merecendo as irmãs. Ô, Jesus. Vai ter que orar. Ó, fala pra você precisa entender que você é só um canal de Deus, viu, irmão? Precisa entender que a glória é de Deus, a glória não é sua. Que Deus faz porque você é um canal e se permite ser usado por Deus, irmão. Nem tudo é feito por você. Você vai orar e você vai entender por isso, irmão. Você, irmão, você é assim. Um dia eu fui assim como você. Mas Deus mudou a minha história e Ele vai mudar a sua história também, irmão. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você precisa clamar para Deus curar essa ferida que você tem em você que te impede de ver as coisas. Ó, irmã, vamos clamar a Deus, vamos chorar, vamos transformar nosso riso em pranto e Deus vai mudar a sua história. Se indigna, irmã. Rasga as vestes e ora a Deus para Deus mudar a sua história. Chega de constância, eu não aceito na minha rede de constância, irmã. Você vai se ajoelhar e vai orar a Deus para Deus mudar a sua história. Em nome de Jesus. Você, irmã dela,
lado pro outro. Você precisa orar a Deus, para Deus mudar suas emoções, para Deus curar suas emoções. Vai pra cruz, irmã. Porque só aos pés da cruz você vai encontrar a verdade e a vida de Deus. Vai orar para Deus curar suas emoções em nome de Jesus. Sabe, amados? Eu vejo que Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós precisamos mesmo abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito por nós. Às vezes nós nos sentimos aflitos, cansados, magoados, chateados com tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a cruz e focamos naquele que nos salvou, nos libertou, nos curou, nos amou acima de todas as coisas, ele simplesmente, porque não queriam minha felicidade, pega os cacos da nossa vida e desfaz, irmãos, transformando a nossa vida num ser restaurado, naquilo que Deus tem feito e sonhado para nós. Queridos, só aos pés da cruz nós encontramos a plena satisfação em cumprir o propósito eterno. Enquanto nós murmuramos, somos inconstantes, somos imaturos, ou apenas somos vestes que nós colocamos para ir ao culto, oramos na frente dos irmãos, mas em casa não temos comunhão nem intimidade, nós somos vazios. E Deus quer nos refazer de novo e encher esse vaso que Deus fez para a glória dele.